É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com seus amigos, vamos aí trocar uma ideia aí sobre o Flamengo, algumas notícias, algumas coisas aí que a gente tem para colocar. Primeiramente aí, vamos falar aí sobre a provável escalação do Flamengo no jogo de amanhã, que vai vir aí com goleiro Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. A informação aí do Júlio Miguel Neto, lá da Rubro News TV. Aí ele coloca aí que o Flamengo treinou num 4-4-2, mas também pode acontecer do Flamengo vir com aquele tradicional 4-3-3, com os dois volantes, Léo Ortiz e Alan. Eu sei que a galera não gosta do Alan, né? Eu particularmente acho que ele tá jogando um péssimo futebol, deveria ser menos escalado, mas o jogador aí, mais uma oportunidade de jogar de titular. Eu acho que o jogador tá sem confiança, né? O time, da maneira que está jogando, não está favorecendo o seu futebol também. Bom, retomando aqui, o telefone tocou ali e tal. Vamos falando aí do Alan, né? O jogador tá sem confiança, eu acho que ele deveria ser poupado aí dos próximos jogos, não deveria ser escalado, é um jogador que a torcida não gosta. Erra muitos passes, não dá progressão no ataque, é um jogador que contribui muito pouco para a equipe. Hoje, atualmente, é um jogador que eu acho assim, eu particularmente não confio no jogador, eu não colocaria como titular, mas aí o técnico Tito vai colocar Léo Ortiz e Alan nessa dupla de volantes. O Gerson faria a ponta esquerda, Luiz Araújo à direita, com a Arrascaeta centralizado e o Bruno Henrique no comando de ataque. A outra variação seria o 4-4-2, que o Júlio colocou aí, já com o Gerson, em vez de fazer a ponta esquerda, ele ficaria mais no meio junto com a Arrascaeta, e aí no ataque seria uma dupla formada por Bruno Henrique e Luiz Araújo. Gabigol ficando no banco, né, à disposição do técnico Tite. Muitos esperavam que o Gabigol pudesse ser titular. Ainda não é a escalação certa, né? Só amanhã mesmo, na hora do jogo ali, que a gente vai ter a certeza. Mas aí a provável escalação, segundo as fontes aí, segundo o Júlio Miguel Neto. E aí, trazendo notícias sobre o Pedro será operado pelo mesmo médico de 2018. Aqui é uma matéria do GE. Pedro do Flamengo será operado pelo mesmo médico de 2018. Veja quanto durou a recuperação na época. Luiz Antônio Vieira Martins foi o responsável pela cirurgia realizada em setembro de 2018. A matéria é escrita por Fred Gomes e Thiago Lima. Pedro escolheu o médico que será o responsável por operar o joelho esquerdo após a grave lesão sofrida em treinamento da seleção no último dia 4. Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo que operou em 2018, fará a cirurgia. Pedro sofreu a mesma lesão há 6 anos no dia 25 de agosto, quando defendia o Fluminense, clube que o revelou durante a derrota por 2-1 para o Cruzeiro. A diferença é que na época ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. A boa notícia em relação ao atual problema é que a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, algo que acontecera em 2018. Na ocasião foi necessária uma intervenção para correção naquela região. E aí o papai Pedro aí, né, com sua filhinha no colo, né, e aí se recuperando da lesão. O Pedro aí que foi papai recentemente de gêmeas. Entre a lesão sofrida contra o Cruzeiro e o retorno em vitória por 2-0 sobre o Santa Cruz em 17 de abril de 2019, foram 7 meses e 3 semanas sem jogar, somando aí 235 dias. E tá aí o Pedro aí, vamos torcer para a sua rápida recuperação. A gente sabe que a temporada já se foi para ele, né? Ele vai voltar no ano que vem. Provavelmente deve voltar aí só no meio do ano, do meio para o fim do ano, né? É uma pena, o grande jogador, o Pedro. E aqui uma outra notícia que saiu de ontem para hoje, né? O Sérgio Ramos foi oferecido ao Flamengo, foi oferecido para vários clubes, como o Corinthians também, o Grêmio. É um jogador aí europeu. Todo mundo que acompanha futebol deve conhecer o Sérgio Ramos, né? Precisa nem de apresentações aí o jogador, né? Porém, o jogador já se encontra com certa idade, já tá com 38 anos. Se ele vier, seria para jogar no ano que vem. E o resto aí desse final de temporada,
o Flamengo pode inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro até o dia 20. Para a Copa do Brasil já não pode mais inscrever. Para a Libertadores poderia inscrever no eventual passagem de fase e também até 3 dias antes, né? 72 horas antes do confronto contra o Peñarol. Como eu falei, o jogador tem 38 anos. Se ele fosse jogar, por exemplo, o Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar no ano que vem, ele já teria 39 anos, né? Jogador que tem, assim, qualidade a gente sabe que ele tem, mas já tá no fim de carreira aí, eu não sei se seria uma boa não para o Flamengo. O Flamengo teve a informação de que ele recebia 1,1 milhão de salário lá no Sevilha, que foi o último clube que ele jogou, mas para vir para o futebol brasileiro, ele parece que estava pedindo mais. Então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu particularmente não me empolgo muito com esse tipo de contratação. O jogador que já está velho já, né? Seria mais uma coisa midiática, né? E aí, vocês, o que é que vocês acham? Vocês trariam o Sérgio Ramos? E colocando aqui também que o Flamengo está muito bem servido de zagueiros, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, o próprio Davi Luiz, né? O Léo Ortiz também. São zagueiros ali que passam confiança. O Davi Luiz está nesse processo aí de fim de carreira, né? Oscilando muito. Os últimos jogos não têm sido bons do Davi Luiz, inclusive no jogo contra o Corinthians, ao meu ver, ele teve duas grandes falhas, né, nos 2 gols do Corinthians. Então está aí o nome do Sérgio Ramos, né? Quem sabe poderia ser um jogador, por exemplo, se o Davi Luiz saísse, aí sobrava essa vaga aí para um jogador mais experiente, né? Mas não me empolga muito não. E vocês aí, galera, o que vocês acham? E aqui, só para finalizar, o jogador Kleberson, né, colocou ontem lá no Chala Podcast, né? Ele foi lá e tal, e ele falou que o Flamengo, o time de 2009 era melhor do que o time de 2019. Ele falou que o time jogava solto em campo, né? O Andrade não era esse técnico, né? Ele não passava nada de tático para os jogadores e a equipe jogava solta em campo. Ele fala que, imagina aí, Léo Moura, Juan, Adriano Imperador, Petkovic, Zé Roberto. Ele falou que esses jogadores aí são melhores jogadores e tal do que os jogadores de 2019. Ele respeita, né, o time de 2019, mas que na opinião dele, o time de 2009 era bem melhor. E aí, galera, o que é que vocês acham da opinião aí do Kleberson, né? Uma opinião bem polêmica. Eu acho que o time de 2019 é um dos melhores times da história do Flamengo aí. Acho que só perde mesmo pro Flamengo lá de 81, que foi o Flamengo campeão do mundo, campeão de tudo, né? E o Flamengo de 2019 foi um time que revolucionou aqui o futebol brasileiro, né? Com a vinda do Jorge Jesus e com os reforços que vieram, o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio, só jogador de qualidade, Rafinha, Felipe Luiz. Era um timaço, né? Dava gosto de ver. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, né, de ver o Flamengo 2019 jogar, né, ao vivo em campo. Então, pra quem viu, né, sabia como aquele time jogava, o time sufocava o adversário o tempo todo. Então, eu acho que tinha grandes jogadores em 2009, né? Como ele citou aí, o Petkovic era um grande jogador, o Adriano, tinha o Léo Moura também, que jogava muita bola. Mas eu acho que não chega nem perto, viu, Cleberson? Com todo respeito aí pela sua história, pela sua carreira, mas eu vou ficar com o time de 2019. E vocês, galera? O que é que vocês acham aí? Deixe nos comentários. Bom, então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, fortaleça aí. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até mais!